neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Há uma terra além do rio que chamamos doce eterna, e somente alcançaremos pela fé. Aonde entrar havemos nesse lar de bens supremos, quando o Salvador chamar a mim, a ti. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar, é a glória, aleluia, em resplendor. Nessa terra além do rio que chamamos doce eterna, quando o Salvador chamar a mim, a ti. Quando os dias se findarem e na morte adormecermos, quando o Rei disser ao Espírito livre ser, nunca mais angustiados, para sempre com os amados, quando o Salvador chamar a mim, a ti. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar, é a glória, aleluia, em resplendor. Nessa terra além do rio que chamamos dor,
luz eterna. Cuando Salvador chamar a mí, a ti. Muito empolgante e animador ouvirmos um hino como este, que nos fala dessa doce terra que temos pela frente. Se temos lutas, dificuldades pela frente, em compensação temos a terra prometida além do rio. Mas nem todos os caminhos levam a esta terra. Há somente um caminho. E mesmo havendo somente um caminho, tem que saber que há um centro deste caminho. O caminho, analisado de uma maneira geral, é o Evangelho. Que de fato é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele próprio, Jesus, a palavra. Mas acontece que, analisando de uma maneira geral, conforme já afirmamos, isto é, tratando-se de religiões, o que seriam caminhos, que alegam ser o mesmo caminho, então teríamos que encontrar o centro deste caminho. O centro é a palavra. É a mensagem que Deus envia ao seu povo no seu determinado tempo. A arca é a mensagem de Bíblia, é a Bíblia pura. Mas você não se salvará construindo arca agora. Também, como ser o maná, é uma Bíblia pura, mas não vamos esperar maná cair dos céus para nós. Nós sabemos que aquilo são tipos de Jesus Cristo, o alimento do Deus vivo, o alimento espiritual no seu devido tempo. Você não vai esperar se salvar simplesmente com a mensagem de Lutero, porque ali foi um broto da semente que havia sido plantada. Nem tampouco somente com a mensagem de Wesley, e ainda nem tampouco somente com os dons espirituais, e ainda nem tampouco somente com o novo nascimento, mas sim com o batismo do Espírito Santo neste novo nascimento. Justificação pela fé, santificação, novo nascimento, com o batismo do Espírito Santo. Então isso seria um aperfeiçoamento do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é também tratado individualmente. Agora vocês vão notar uma coisa. Quando nós pregamos que é Deus tratando individualmente, aqueles que têm espíritos rebeldes e que não gostam de sujeitar-se a pastores, receberem orientações, sofrem até um avivamento. Aquele espírito convulsiona e acha bom. Isso não quer dizer que o corpo de Jesus Cristo não necessitaria de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores, de doutores que são ensinadores da palavra, esses doutores aqui, não é? Muito bem. Houve uma pergunta para o profeta desta era, é a pergunta de número 22,
do livro de perguntas e respostas sobre os selos. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto, antes do arrebatamento? A resposta foi essa: seguro. Isso é o que está sucedendo agora mesmo, certo? É a mensagem da hora. A noiva de Cristo está composta de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, correto? Essa é a noiva de Cristo. E ela tem um ministério, um grande ministério. O ministério da hora será tão humilde. E ele prossegue adiante, advertindo que será muito humilde e não será um grande espetáculo público e nem tampouco uma coisa restrita, especial para um homem, para uma pessoa individual, mas sim para toda a noiva, todos os eleitos. Quando a pedra de coroa desce sobre a pirâmide que é formada de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, ela desce sobre o corpo, não sobre um indivíduo particularmente. Porque não é um indivíduo que será arrebatado, mas sim a noiva que será arrebatada. A minha mão, ela é um membro individual. Ela pode sofrer um ressecamento se não receber a circulação, ela pode ser necessária até ser amputada se não recebe a mesma vida, o mesmo sangue. Mas então ela tem que ter vida individual nesse sentido. O sangue tem que regá-la individualmente. Mas nem por isso ela pode se desmembrar do meu corpo. Ela está sujeita a uma mente, ela está sujeita aos nervos, ela está sujeita a todo o controle do corpo. Através dela se opera um sentido, que é o tato, e por sua vez se manifesta através da mente, é dirigido por uma mente. Assim também é o corpo de Cristo, assim também é a igreja noiva. Deus tem que tratar com você individualmente. Por isso, 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão num campo, um será tomado, outro será deixado. Isto quer dizer que nós devemos nos manter trabalhando, conforme o profeta ensina, no posto do nosso dever até a última hora, porque o sacrifício cessará justamente quando chegar o último eleito, e então logo simultaneamente é o rapto, é o arrebatamento. O poder de Deus cairá sobre a noiva, no poder da palavra falada, e teremos uns dias aqui na terra, uma pequena chuva muito forte sobre esta noiva, sobre os eleitos, que não será menos de 30 dias, nem mais de 40 dias. Isso precedendo o rapto. Nós temos a base escriturística disso. Você sabe que isto aconteceu quando Jesus foi crucificado e depois ressuscitado. Também teve mais ou menos estes dias aqui com aqueles santos que foram ressuscitados. Bom, meus amados, vamos por isso dispensarmos os apóstolos? É certo que devemos provar os apóstolos. Na mensagem a Éfeso, o profeta faz menção de que aquela igreja teve um elogio de Deus, porque provou aos falsos apóstolos e os encontrou mentirosos. Mentirosos. E por isso não os suportaram. Os irmãos de Éfeso não os suportaram por revelação divina aos falsos apóstolos, aos falsos mensageiros, aos falsos enviados. Fique sabendo que nenhuma mensagem verdadeira, nenhuma igreja verdadeira está livre dos falsos.
Os falsos só podem estar onde está o verdadeiro. Não pode existir uma nota falsa sem que exista uma verdadeira. Vocês têm que guardar isso. E os falsos profetas principais surgirão dentre aqueles que têm crido na mensagem do profeta desta era. Porque os outros já trazem suas marcas nas testas. Só se enganam com eles quem quer se enganar. Eles vivem por dinheiro, por coisas terrenas. Eles estão construindo aqui como se Jesus nunca mais viesse. Eles trazem a marca na testa e só não enxerga essa marca quem não quer. Agora estes outros são lobos vestidos de ovelhas. Vêm com a mensagem. Se possível, enganaria até os escolhidos, mas não é possível. Mas vamos adiante. A função dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos doutores é uma posição distinta na Bíblia e na igreja. Isto é necessário. A igreja, não sei, às vezes eu estou falando a um grupo de 5 pessoas ali, distante, morando no interior, ou de 3 pessoas, e diz: como é? Nós então temos que ter apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e doutores dentro desse grupo de 3 pessoas, 5 pessoas? A igreja de Jesus é uma só, a noiva de Jesus Cristo. Por isso nós dependemos uns dos outros. Há um espírito denominacional que quer nos separar e tirar de nós certas lideranças que são escriturísticas, que são bíblicas. Mas esse espírito é denominacional. Com muito cuidado com o espírito denominacional, ele se manifesta declaradamente como um espírito denominacional, o que de fato ele é. Ele não quer sujeitar-se a certas lideranças escriturísticas, confundindo com denominação. Mas o que acontece? Esse espírito quer liderar. Ele formará um grupo à parte. Ele estará sempre se dividindo, sempre formando um grupo à parte. Esse é um espírito denominacional. Porque a igreja de Cristo é uma só, a noiva é uma só, e Deus nos deu apóstolos. Nesta igreja tem apóstolos. Se não tem aí nesse grupo de 5 pessoas, mas você tem um apóstolo. Você tem um enviado. Você tem alguém que chegou na sua casa como um enviado de Deus, quer seja através do rádio, através da literatura. Alguém chegou um dia para você, como Pedro chegou na casa de Cornélio. Um dia chegou um evangelista numa cidade, se pôs de pé numa praça e começou a pregar. Essa é a igreja de Cristo. Às vezes a sua igreja não tem um evangelista, mas a do outro já tem, e é sua. É sua. Nós temos grandes evangelistas na terra, homens poderosos sendo usados como evangelistas. Temos doutores, ensinadores, temos pastores. Agora, Paulo disse que isso é para o aperfeiçoamento do corpo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem poderia ousar dizer que o quintuplo de Efésios já não funciona mais? O profeta diz que ele tem que existir até o fim, para o aperfeiçoamento do corpo eleito de Cristo. Ele diz assim, e o profeta Paulo diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então Paulo já está falando daquela hora em que a pedra de coroa descerá. Aleluias! Então, quando aquela nave mãe acoplou naquela nave filha, se posso falar assim, lá na lua, o que era? Para retornar para a terra. Acoplou. Você sabe que tem uma nave mãe ali, no entanto ela vem e acopla e traz a outra onde estão os astronautas de volta para o lar. Então essa nave mãe, que é Cristo, a pedra de coroa,
vem a copla onde estão esses astronautas, filhos de Deus, que não tem que fazer outra coisa senão entrarem na nave e deixarem o poder de Deus os transportar. Oh, no entardecer haverá luz. Vê você? Então é quando vem Cristo, o Espírito Santo. Jesus vem e toma seu lugar na cabeça da igreja. Então é quando ele ressuscitará esta igreja, sendo que é seu próprio corpo. Aqui se encontra o corpo, e Deus espera que nós, como indivíduos, cresçamos igualmente como ele formou sua igreja. Ao fim de cada era da igreja, vai se formando uma só igreja. Então é indivíduo? Sim, a sua mão precisa de receber o mesmo sangue. Então por isso fica separada, se não é denominação? Não, ela tem que estar ligada ao corpo, dirigida por uma cabeça. Para isso Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Você não vai pôr nenhum pregador na sua frente, nenhum homem na sua frente, mas que não seja simplesmente uma veia pela qual o sangue de Cristo jorra para lhe dar vida, para lhe dar a palavra genuína. Não coloque homem no sentido da palavra, diante de você, mas sabe que o veículo de Deus é homem. Como o veículo do diabo é homem, é mulher, o veículo de Deus para pregar o evangelho, entre parênteses, é somente homens para tomar o púlpito. Agora, para pregar o evangelho com a vida vivida, homens, mulheres, crianças, moças, moços, cada um representa Cristo, cada um representa a igreja de Cristo, cada um é membro do corpo de Cristo individualmente. Mas aquele espírito rebelde anula o quíntuplo de Efésios para quê? Para ser a sua própria cabeça? É Deus tratando individualmente, fazendo de você um rebelde, que não tem mais pastor, que não tem mais comunhão, que não tem mais batismos, que não tem mais ordem da igreja para você? Ou já estamos no milênio? Crê você que rebeldes entrarão no milênio? Crê você que lá todo espírito de contenda entrará ali? De facção? Oh, há uma mansão para os fiéis, mas para os fiéis. E quando é e como é que nós demonstramos nossa fidelidade? Amando uns aos outros, obedecendo à palavra à igreja, conforme o profeta nos dá na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. Há uma mansão, na verdade, mas para os fiéis. Quem entrará no eterno lar de luz? Quem hoje está a contemplar a cruz? Neste mundo incréu, envolto em denso véu, quem achará o Salvador Jesus? Tu dizes ter graça e poder do além, dizes fazer... Deus amado, te suplicamos com fé, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que esta mensagem continue sendo selada pelo Espírito Santo em todos os corações eleitos do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, para o aperfeiçoamento do corpo do Senhor. O Senhor unja aqueles a quem o Senhor tem enviado para aperfeiçoar este corpo através da tua palavra, da sã doutrina. Em nome de Jesus Cristo, nós te rogamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em
Taguatinga Norte, na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jerusalém divina, visão de paz ditosa, de Cristo santa esposa, radiante de esplendor. Tens fontes cristalinas, são vivos teus altares, e os anjos aos milhares te cingem ao redor. Mansão do Rei bendito, são 12 tuas portas, e sempre são transpostas por seres imortais. Teus livros têm escritos os nomes dos remidos, em ti serão ouvidos os hinos celestiais.
dos moradores um glorioso canto, proferem ao Deus Santo que já lhes perdoou. Então mil louvores a Cristo qual cordeiro, que manso no madeiro por ele se imolou. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículo 14. Ouvintes amados, vamos aprender alguma coisa profunda sobre o que Jesus fala em São Mateus, capítulo 22, versículo 14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. De acordo com a mensagem revelada do dia, nós constatamos que nem sempre todos que se decidem a ser cristãos, obedecerem a Cristo, conseguem realizá-lo, conseguem fazê-lo, serem verdadeiros cristãos. Partindo deste princípio, e a fé do indivíduo deve ser aceita por Deus, reconhecida por Deus. Ele deu a fé para Abraão, mas depois ele próprio, Deus, aceitou aquela fé que ele próprio havia dado para Abraão. Os escolhidos são filhos de Abraão. Abraão foi o pai da promessa, porque Deus deu a promessa a Abraão e a sua semente depois dele. A promessa foi feita a Abraão e a sua semente. E esse sinal é para um povo que está sob um pacto, sob uma promessa. Devemos constatar isto, reconhecer isto, porque reconhecer as Escrituras também depende do Espírito Santo, na verdade. Mas em parte depende de nós se paramos um pouquinho e fugimos de qualquer barreira. Por que o sistema denominacional está derrotado espiritualmente? É porque eles formam uma barreira, levantam uma parede e creem daquela maneira e Deus não pode lhes dar mais nada. Então denomina-se ali, fecha o círculo e acabou, Deus não pode falar mais com eles. Resultado, o cumprimento da profecia de Billy Graham está aí. O Espírito Santo saiu da igreja e ela não percebeu. Mas há um povo que está sob um pacto. Você veja que havia justo fora de Abraão. O próprio Ló era um justo. Mas Ló não estava sob o pacto de Abraão. Porque Ló não é um tipo dos escolhidos, da noiva. Abraão, sim.
é um tipo perfeito da noiva de Jesus Cristo. Agora, notemos também que há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Logo, o que vamos extrair em relação a este assunto da Escritura? Em primeiro lugar, há um cristão que só professa ser um cristão. Porém, se o tal não tem sido cheio do Espírito Santo, ainda, então ele apenas está em processo de ser um cristão. Ele professa crer, mas Deus não selou a sua fé. Batismo com o Espírito Santo é o selo da fé. Ele pode ser que está em ação para ser um cristão. Porém, Deus não tem lhe dado o selo ainda, não tem lhe dado o Espírito Santo. Não reconheceu a sua fé ainda. Ele ainda não tem chegado à meta com Deus na qual ele o possa reconhecer. Sim, se na vida natural os homens têm que ser provados para adquirirem, alcançarem certas vindicações, reconhecimentos na ciência e tudo mais, ora, o natural explica o espiritual. Deus também exige a mesma coisa. Ele prova em primeiro lugar. Ele fez isto com Abraão. Deus fez um pacto com Abraão depois que ele foi chamado. Veja só, um chamamento. Muitos são chamados. Mas o chamamento ainda não é tudo. Esse chamamento de Abraão é o tipo do chamamento do crente de hoje. Ele chamou Abraão e este saiu de seu país e se foi uma terra estranha, morar entre um povo estrangeiro, sendo, portanto, um peregrino, um estrangeiro. Isto é o tipo do chamamento que faz Deus ao homem para que deixe sua impiedade e se arrependa de seus pecados, saia das garras do inimigo, saia das presas, das barreiras criadas pelos sistemas religiosos, saia daquele meio ambiente que oprime, que comprime, que priva, que não deixa a fé ser exercida, e saia livremente, embora sendo um estrangeiro, um peregrino. Ele sai do grupo no qual se encontra para vir a viver com um grupo novo e entre um novo tipo de gente, com costumes diferentes, com ações diferentes, com atitudes diferentes. Ele deixa de viver num meio comum com o mundo para viver num meio separado, porque igreja quer dizer separados, chamados para fora. E não há escolhidos se não são separados. Então o chamamento, ser chamado, é apenas uma etapa do pacto, mas ainda não é o nascimento total. O médico diz que o parto normal é procedido de 3 etapas, até que venha à luz a criança. Se ela para por ali na primeira ou na segunda etapa, então tem que fazer uma intervenção cirúrgica para tirar a criança. Então deixou de ser um parto normal. E assim também é o nascimento na vida cristã, é o verdadeiro nascimento na vida cristã. Então,
o chamamento é apenas uma etapa do parto. E vale a pena sempre lembrarmos que Deus fez um pacto com Abraão depois que ele foi chamado. Abraão não podia estar de maneira envolvido, de maneira alguma, com seu meio ambiente, com parentelas e demais coisas, e receber o pacto. Deus primeiro teve que chamá-lo. Isso é igreja, chamados para fora, para ali fora, lhe fazer a promessa. Depois então vir a terceira etapa, que seria o cumprimento da promessa. Aleluias! Depois que Deus encontrou Abraão fiel à promessa, foi chamado, fez a promessa, e logo dependia de Abraão ficar fiel àquela promessa. Você tem que entender isto, irmã e irmão. Possivelmente estejamos nesta fase. Estamos sob uma promessa irreconhecida pelo mundo religioso. Estamos numa promessa que não é reconhecida pelo mundo religioso. Isso depende de revelação. Isso depende de paciência com o próprio Deus. Isso depende da estatura do varão perfeito. Então, depois que Deus encontrou Abraão fiel à promessa que ele lhe havia dado, que teria um filho, e de que através desse filho seria bendita toda a terra, lhe confirmou sua fé, dando-lhe um sinal. E esse sinal foi a circuncisão. E a circuncisão é justamente um tipo perfeito do Espírito Santo. O sinal. O sinal não é um dia como o sábado, nem outra coisa qualquer que digam por aí. O sinal de Deus na vida cristã é o Espírito Santo. Deus não deu o sábado como sinal. O sábado veio como descanso apontando para Cristo. Deus deu a circuncisão a Abraão como sinal. Isto sim era um sinal. Isso é o tipo perfeito do Espírito Santo, porque através daquele sinal Deus separou Abraão e sua descendência de todos os demais povos. Isso quer dizer igreja, separados. Já visto que se um rapazinho ali não quisesse ser circuncidado, ele não podia entrar na congregação. Ele não tinha nenhum direito se ele não quisesse receber o sinal. Como você pode pensar estar na congregação dos justos, estar nas bodas do Cordeiro, ser escolhido no arrebatamento, se não quer aceitar o sinal de Deus, o Espírito Santo? Ah, mas eu já falei línguas. O que tem isto a ver com o Espírito Santo? Isso é simplesmente um dom. Você não pode pôr a lingueta do sapato no pé e dizer que está calçado. Não, você não pode pôr uma gravata no pescoço e dizer que está vestido. Assim estão os pentecostais. Eles botam a gravata no pescoço e dizem que estão vestidos, mas Deus diz que eles estão nus. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 14, o mundo pentecostal prefigurado ali. Rica, não tem falta de nada, está cheio de dons e amparado pelo mundo, e crescendo e virou a potência material. Eu estou simplesmente falando a verdade. E não estamos aqui para combater pessoas, mas para mostrar o que é a verdade em relação a ser crente, ser cristão. Você pode achar que eu não sou. Se eu não sou, eu tenho que lutar para ser. Mas esta é a verdade. Apenas estou pregando a verdade. E ai de mim se não viver esta verdade que eu prego, estarei mais perdido do que os demais, porque ela é a verdade.
E Paulo chegou a dizer que reduzia o seu corpo à servidão, para que depois de pregar a muitos, ele mesmo não viesse a ser reprovado, quer dizer, pelo próprio evangelho que pregou. Porque o evangelho dele reprovaria qualquer homem, a ele próprio, e reprova até hoje. Por isso eles preferem dizer, por último, quando se encontram num beco sem saída, dizer que não crê em Paulo nem em Pedro, mas sim em Jesus Cristo. Mas é porque o evangelho de Paulo, o qual foi dado diretamente por Jesus Cristo, os reprova suas mulheres, reprova suas atitudes, reprova suas teologias. Isto é exatamente, veja só, a verdade. A circuncisão foi dada como tipo do Espírito Santo, e este foi o sinal. O sábado apontou para Jesus Cristo, a circuncisão apontou para o Espírito Santo. Se tem uma coisa que deve nos fazer emocionar nesta hora, não é futebol, não é novela, não é a nova moda, não é o novo carro, não é um grande evento de ir na Lua e Marte. Se há uma coisa que deve nos emocionar nesse instante, é esta verdade revelada. É a palavra de Deus. Agora, firmemos nisto. A circuncisão foi dada como tipo do Espírito Santo. E isto é exatamente o que diz os versos da carta de São Paulo, falando sobre o assunto. Foi Estevão quem disse em Atos dos Apóstolos. Ele diz, duros de serviço. É Atos dos Apóstolos, capítulo 7. E incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, incircuncisos. Isto quer dizer, vocês não têm o sinal, vocês não têm o Espírito Santo. Estevão estava falando para eles, vocês não receberam o que a igreja recebeu ali em Jerusalém, no cenáculo. Vocês não receberam. Vocês ficaram com as suas experiências obsoletas. O homem moderno de hoje não quer nada obsoleto. Diz que está antiquado, até as vestes honestas e decentes. Eles dizem que isso é obsoleto, isso já era. Mas quando se fala em evangelho, eles querem permanecer com aquilo que Deus deixou lá atrás com Lutero. Apenas a justificação pela fé e uma vida misturada com o mundo. O evangelho vocês querem, não é? Mas o carro não serve, o modelo 29, outro bem mais velho, caindo os pedaços, tocado a carvão. Quem quer mais? Quando se pode fazer uma viagem com muito menos tempo, com muito mais conforto, por que então eu vou querer o evangelho que arrastou, na verdade, os filhos de Deus na era de Lutero, mas logo que denominaram-se e cercaram-se sob somente aquilo, Deus os abandonou e os deixou falando sozinhos. Por que eu vou querer isso? Isso não me conduz à vida eterna. Um avião não pode levar o homem fora da órbita. Ele precisa de um foguete, precisa de um Apolo, de uma nave especial para isso. Fique sabendo que esse evangelho derrotado, passado, o maná de ontem, não levará ninguém ao céu. É preciso de um poder dinâmico, é preciso de um poder vivificador do Espírito, é preciso que haja um sinal, o que quer dizer circuncisão do coração, circuncisão da alma e do Espírito, o que separa um povo dos demais. Abraão era separado. O sinal que Deus deu a Abraão o separou com sua descendência de todos os demais povos. E veja o significado da palavra igreja,
Igreja, separados para fora de quê? Quando está misturada. Não pode. Não há meio. Só há um meio. Só há um caminho. Só há uma verdade. Esta é Jesus Cristo. O Senhor vos abençoe e vos enriqueça na fé, meus ouvintes. E que cada um possa dar lugar ao Espírito Santo. Dizer, na verdade, eu fui chamado, Senhor. Eu tive um chamamento. Mas para quê? Para me prender dentro de uma barreira religiosa e permanecer como antes, no mundo, misturado? Eu quero receber a circuncisão do meu coração. Diga para Deus assim, e Ele fará esta obra. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo.